caixas acústicas de 3 vias ou 2 vias. Você sabe a diferença? Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre a diferença entre caixas acústicas que tem 3 vias e caixas acústicas que tem 2 vias. Bom, antes da gente falar sobre as caixas, nós precisamos entender melhor a respeito do nosso ouvido. Veja só, o ouvido humano ele tem capacidade de ouvir entre 20 Hz e 20.000 Hz. Essa é a frequência que o nosso ouvido consegue captar. Então, vamos trabalhar dentro dessas frequências para falar a respeito das caixas acústicas. Em um sistema de 3 vias, como você está vendo aqui na figura, a caixa é dividida em 3 componentes, que é o alto-falante, que é o drive ou corneta, como o pessoal também chama, e o tweeter. Então, dentro desses 3 componentes, nós temos a divisão entre grave, médio e agudos. O alto-falante, por sua vez, ele faz a parte dos graves. No caso de uma caixa que tem esses 3 componentes, dificilmente se usa um alto-falante de subgraves. Em outro vídeo, em outra oportunidade, a gente vai falar melhor a respeito da diferença entre subgrave, entre grave e aqueles alto-falantes de mid-bass, né, que seriam os médio graves utilizados muito em som automotivo. Veja bem, o alto-falante, por exemplo, ele trabalha dentro de uma frequência mais grave, uma frequência mais baixa. Quando eu falar aqui sobre baixo e alto, eu não estou falando sobre intensidade de volume, eu estou falando sobre frequências. Frequências baixas é mais grave, frequências altas seriam os agudos. Então o alto-falante, ele trabalha geralmente ali entre 60 Hz até 3.000, 5.000 Hz, isso dependendo do fabricante. Tem alto-falantes que reproduzem a sua frequência mais baixa a partir dos 20, 25 Hz, só que isso também sofre que a frequência mais alta que ele reproduz abaixa um pouco ali para 1.000 Hz. E existem alto-falantes que também reproduzem um pouco acima, começam a reproduzir a sua frequência mais baixa a partir dos 80, 100 Hz. Isso também dá uma gama maior para as frequências altas dele, que vai até 5.000, 7.000 Hz. Isso, novamente eu vou dizer, depende do fabricante. No conjunto de 3 vias, o segundo componente seria o drive. O drive é responsável pelos médios, o pessoal chama de corneta popularmente também, mas precisamos aprender a forma correta, como você está vendo aqui na imagem. O drive, na verdade, é a parte de trás, onde tem o conjunto magnético e tem a bobina. A parte da frente seria a corneta, onde tem a parte de plástico e de alumínio, que é aquele formato que dá ali a característica para aquele drive. O drive, por sua vez, é responsável pelos médios. Então o drive começa a responder ali na faixa de 500 Hz até 11.000 Hz. Isso eu estou dizendo a respeito de um drive de diafragma fenólico. Ou seja, é um drive que ele é responsável mais pela parte dos médios ali do conjunto. Então ele não vai atingir altas frequências e também não vai baixar muito, ele vai começar ali a partir dos 500. Novamente dizendo para você, depende do fabricante, depende do modelo do drive que você está usando. Essa é só uma média que eu estou passando para a gente poder entender esse conceito. No sistema de 3 vias, então, o último componente seria o tweeter. O tweeter já é aquele componente responsável pelo agudo, pelas frequências mais altas, e geralmente começa a responder ali entre 3.500 Hz até 20.000 Hz, que seria o limite da audição humana. Tem alguns que vai até além disso, mas é desnecessário porque a gente não consegue ouvir. Mais uma vez, depende do fabricante também essas especificações, é só uma média que eu estou passando para você. E qual a diferença com o sistema de 2 vias? Porque o sistema de 2 vias também reproduz toda essa gama de frequência de 20 a 20.000 Hz. Então nós temos no sistema de 2 vias o alto-falante, que pode ser também igual ao alto-falante usado no sistema de 3 vias, que vai responder na mesma faixa de frequência, mas a grande diferença aqui está no drive. No sistema de 2 vias nós temos o segundo componente, o drive, e é aqui que está a grande diferença. O drive no sistema de 2 vias é usado um drive de titânio, e esse titânio ele é empregado no conjunto da bobina. Esse material é usado ali para substituir o fenolite. E esse conjunto ele consegue alcançar frequências bem maiores do que o drive fenólico. Um drive de titânio, por exemplo, consegue atingir até 20.000 Hz, começando ali na média de 3.5, de 3 até 20.000 Hz.
então ele consegue uma frequência muito alta, substituindo o tweeter. Você pode perceber que esse drive de titânio é largamente utilizado em sons profissionais, ou seja, sons de banda, com voz, com vocal, com instrumentos musicais, e dificilmente é utilizado em sons automotivos. Você vê em carros ali alto-falante, drives fenólicos e você vê tweeter. Por que isso? Porque o som mecânico, as músicas eletrônicas ou gravadas em estúdio, elas utilizam frequências bem altas e que o tweeter ele é muito mais eficiente do que um drive de titânio. Mas quando o som é um som ao vivo, um show que você vai e participa, pode ter certeza que todos os componentes ali, a maioria das vezes é utilizado o drive de titânio, porque ele é muito mais suave, o som dele é muito mais gostoso de se ouvir quando você está trabalhando com banda do que com som mecânico. Bom, eu tenho certeza que você mesmo pode ver que a grande tendência hoje seriam as caixas de 2 vias. Se você vai nas lojas, observe todos os modelos que estão sendo fabricados, caixas nacionais, caixas importadas. A grande maioria são caixas de 2 vias, utilizando drive de titânio. E você pode perceber que quando você encontra uma caixa de 3 vias, ou ela é feita por encomenda, ou é feita do faça você mesmo, né? As pessoas pegam projetos na internet e constroem a caixa, ou você também vê muito em som automotivo. Existe sim muita diferença entre o alto-falante produzido para o público do som automotivo e também para o público do som profissional. Nós vamos falar isso em outro vídeo específico, quais são as grandes diferenças para você utilizar alto-falantes para som automotivo e alto-falantes para som profissional. Mas você pode perceber que a grande maioria das caixas hoje, a grande tendência são caixas de 2 vias, tanto nas convencionais quanto nas caixas line. Você sempre vai encontrar alto-falantes, pode ser 1, 2, 3 alto-falantes, e você pode encontrar 1, 2 drivers, mas sempre serão do tipo titânio, o tipo que pega essa gama um pouco maior dos agudos para poder compensar a falta do tweeter. É isso aí, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Novamente eu venho pedir a ajuda de vocês, assinem esse canal, curtam esse vídeo e se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, coloque nos comentários aqui embaixo, eu vou ter o prazer em responder vocês e que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima!